Este vídeo diz respeito ao texto Kurtsax e sua herança, uma resenha crítica da história mundial da dança com um levantamento de estudos recentes que perpetuam suas ideias. É um texto de Suzanne Jungermann e está no primeiro volume da coletânea, da obra dispersa, chamada Antropologia da Dança, volume 1, organizado pela autora brasileira Gisele Guilhom Antunes Camargo, pela editora Insular de Santa Catarina. Esse texto integra a nossa aula de número 2, onde vamos falar de aspectos teórico-metodológicos e aspectos da constituição de uma história antropológica da dança. Vamos aqui apenas ressaltar questões que são fundamentais. O texto versa, então, sobre uma revisão crítica do livro A História Mundial da Dança, do Kurtsax. O texto original tem sua primeira versão em 33 e em 37 já recebe uma tradução do alemão para o inglês. Ele integra o que a gente chama a escola etnológica de língua alemã, a escola das correntes germânica e austríaca, que propõe uma abordagem analítica do tipo de estilística, uma abordagem comparativa e com vocação universalista. Além disso, ela incorpora um modelo de evolucionismo unilinear. Então, vejamos o que a gente tem aqui. A gente tem uma análise dos estilos, então é preciso construir tipologias para esses estilos que identificam os temas das danças, que tipos de danças acontecem, como elas são formalizadas, quais são os movimentos, qual é a estrutura da coreografia e que tipo de música integra. Cada uma das danças deve receber um desenho de análise específico. E dentro dele um movimento que inclui a ideia da evolução desse tipo. Bom, além disso, é preciso construir uma perspectiva comparativa para comparar como é que essas danças evoluem e como elas se deslocam no tempo e no espaço, criando então um arcabouço, um conjunto universalizável de danças. Essas tipologias e esses estilos que são desenvolvidos formando um modelo universalizante, eles acabam seguindo o que a gente chama de um nível de evolucionismo cultural unilinear, baseado no modelo do círculo cultural, ou seja, uma dança evolui de um ponto específico, ela está associada a um determinado tipo de contexto geográfico, histórico, e depois ela vai se ampliando, ela vai se reproduzindo, ela vai caminhando no tempo e no espaço e ocupando outras regiões e vai conversando e estabelecendo zonas de fronteira e de comunicação com outras danças. Então ela vai se repercutindo, ela reverbera na forma de círculos. Esse é o modelo do evolucionismo unilinear adotado pelo Sachs. O que o texto crítico revela? Que o autor não faz uma pesquisa do tipo etnográfico, ele trabalha com uma bibliografia de segunda mão, ou seja, etnografias realizadas por outros autores, bibliografia já publicada com descrições curtas de danças, e a partir de alguns elementos ele vai tentando preencher as lacunas. Então não há uma homogeneidade no tratamento das danças, então algumas são mais bem descritas, outras menos bem descritas, além do que ele acaba por se dedicar, apesar de ser uma história universal, ele acaba se dedicando muito mais para a história que é desenvolvida no contexto já denominado de europeu. Aspectos bem relevantes dessa obra. Então, como já vimos, quando a gente começou a tratar das questões referentes ao campo dos estudos da pré-escrita e da pré-história, há uma forte presença nos autores clássicos em abordar uma relação entre a dança e o mimetismo animal, ou seja, o simbolismo animal presente na construção do espaço de produção das danças que vem desse mundo da antiguidade, do mundo da pré-escrita. Falamos então que os temas do animismo, o totemismo e o xamanismo são correntes na bibliografia que trata da questão da história da dança quando se refere tanto à pré-escrita, pré-história, quanto ao mundo da antiguidade. Então isso é bastante corrente nos autores. A gente encontra isso tanto na obra do Sachs, quanto vai encontrar também nos textos do Boursier, que é uma história da dança no Ocidente, enfim. E outros textos de divulgação também acabam reproduzindo esse modelo.
né? Vimos como é complexo esse modelo, né? Como ele tem aspectos relevantes, mas a gente deve dar atenção a alguns pontos diversos, né? Quando eu falei para vocês, né, da importância dessa abordagem da relação com o simbolismo animal, e da mimetização, a forte ideia, a forte tese de que há um mimetismo do comportamento, do movimento, né, das atitudes, né, e gestos, né, produzidos pelos animais por parte dos seres humanos, a autora aqui faz uma crítica, né, dizendo que é importante separar os níveis de relacionamento. É importante entender que os animais têm uma perspectiva etológica e há comportamentos dançados realmente entre várias espécies animais, mas que nós não devemos confundir os comportamentos dançados dos animais com a produção das danças humanas, que mimetizam funções em movimentos e comportamentos de animais. Há uma concordância ainda por parte dela, né, da relevância, né, e da importância de ressaltar o aspecto dos fundamentos biológicos da dança. Vimos que Sachs, Boursier na análise inicial, mas também Suzanne Langer e outros, são autores que corroboram essa ideia. E a autora aqui continua afirmando a importância de compreender os fundamentos biológicos da dança, pois isso permite, né, dar maior relevância a esse tipo de estudo, especialmente os estudos histórico-antropológicos da dança, né? Da perspectiva que ela aponta, a gente começa a entender que é importante fazer uma análise mais detalhada da ecologia cultural, da ecologia política, da antropologia ecológica, na qual se situam, né, esses padrões biológicos, né, que formam padrões sociais de produção, pois ela considera relevante a tese de Sachs de que existe uma relação entre padrões de produção, formas de subsistência, formas de organização da sociedade e os tipos de dança que são nela desenvolvidos. É uma ideia que já está presente no Sachs, mas que ele não tem um modelo teórico metodológico bem desenvolvido para poder constituir realmente uma pesquisa nessa premissa da antropologia ecológica, né? Na abordagem dela, é preciso também ampliar, né, o espectro de análise dos temas das linhagens, dos sistemas de parentesco e dos sistemas de filiação, né? Como o texto original é da década de 30, né, nós ainda não tínhamos passado pelas subdivisões, né, das análises estruturalistas, né, que advêm dos anos 1950, a perspectiva sistêmica e cibernética que os anos 50, 60 trazem para os estudos das linhagens e do parentesco, acaba modificando e tornando mais complexa a abordagem, né? O evolucionismo original, ele tem uma visão muito dualista, né, em relação a esses sistemas, trabalhando com patrilinhagem e matrilinearidade, né? São só dois sistemas. Quando a gente vai abordar a partir de uma perspectiva sistêmica, né, moderna, do estruturalismo e das teses da cibernética, a gente vai observar que existem vários sistemas na constituição do próprio sistema de parentesco e filiação. Isso tudo é importante ser dito, por quê? Porque isso vai nos permitir abordar de uma forma mais rigorosa e mais detalhada as relações entre a divisão sexual do trabalho, a especialização dos gêneros, né, as especializações por faixas etárias, né, que já são identificadas pelos Sachs e pelos autores clássicos, eles identificam, mas eles acabam se prendendo a dois únicos modelos, então é preciso que a gente preste atenção e olhe mais em frente, né? É necessário fazer uma crítica a essa divisão dualista sexual das atividades na dança, que está presente no modelo do Sachs e nos autores do evolucionismo, né? Porque esse modelo acaba por reafirmar certos estereótipos, né, do tratamento dos sexos, que são modelos culturais nossos, ocidentalizados, e que são transferidos para a análise da cultura ágrafa, né, da cultura pré-histórica, da cultura da pré-escrita, né? De toda maneira, há um reconhecimento de que a dança possui uma forte relação com a padronização e a plasticidade dos papéis sexuais exercidos pelos indivíduos na sociedade, né? Bom, enfim, entendemos aqui com esse texto que temos que ler cuidadosamente os textos clássicos. Kurt Sachs, Paul Boursier, são autores que insistem bastante naquela tese, né, da forma estática da dança, formando a dança religiosa e a dança hierática, né? E que é dessa dança religiosa que se evolui para uma dança cênica teatral. Vocês lembram, né, que a dança do, quer dizer, o coro, né, a dança do coro, que é aquele coro das danças sagradas, das danças circulares sagradas, que depois vai se transformar nessa divisão em linguagens, música, dança
e drama, né, dramaturgia, que é a declamação, retórica, né, que nós vimos lá. Então, né, nesse sentido, eles acabam mantendo essa tese e a autora acha que a gente tem que ser mais cuidadoso. Se essa é uma tese evolutiva que serve para abordar certos aspectos da formação da cultura ocidental, talvez não seja adequada para outras formas de evolução da dança cênica, né? Também é preciso prestar atenção que o modelo deles ressalta a separação entre dança religiosa e hierática das danças populares que deverão formar as danças de salão posteriormente. Mas igual, nós já vimos, né, nos slides e nas conversas sobre o encontro anterior, que há uma dinâmica interativa entre danças populares, né, e danças pagãs, e danças religiosas, danças hieráticas, como também haverá uma dinâmica entre danças hieráticas, danças populares, danças da corte, né, na formação de novos complexos, de novos amálgamas de danças, como as danças de salão, por exemplo, que vão ser resultantes de um tráfego entre elementos das danças religiosas, entre as danças populares, entre as danças que se formam nas cortes, né? As danças cênicas e o salão. Então, isso não existe assim uma única forma de hierarquizar ou de criar uma única linha evolutiva temporal. Então, esse são os elementos mais importantes que vocês devem prestar atenção na leitura desse texto, quando estiverem, então, fazendo os estudos da disciplina.